Meus amigos, eu acho que o mundo do futebol por completo foi pego de surpresa pela demissão de Julian Nagelsmann, incluindo o próprio Julian Nagelsmann. E de quebra, quase que minutos depois, o Fabrizio Romano anuncia de que o Thomas Tuchel já tinha um acordo verbal e os documentos já estavam sendo preparados para ele assumir como novo treinador do Bayern de Munique. Cara, isso em muitos sentidos me deixa, além de surpreso, meio que incrédulo pelo fato da demissão do Nagelsmann, porque eu não vejo de maneira nenhuma o trabalho do Nagelsmann como ruim no Bayern nessa temporada. O Nagelsmann, em números, ele tem 37 jogos com o Bayern de Munique, ele tinha, né, já que foi demitido, 27 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. A demissão vem após a derrota para o Bayern Leverkusen, que deixou momentaneamente o Bayern de Munique na segunda colocação da Bundesliga, um ponto atrás do líder Dortmund. E aí a gente tem alguns fatores. O Bayern costuma ser mais dominante na Bundesliga. Tem um contraponto, especificamente nessa temporada, de que o Dortmund, principalmente, está fazendo uma temporada melhor do que costumava fazer nas últimas 5. Em termos de pontuação, a expectativa é que o Dortmund esteja bem à frente nessa temporada, né? Em comparação com temporadas passadas, tem jogado futebol melhor no campeonato alemão, algumas outras equipes também se destacando lá. E o Bayern manteve um nível alto, porém o Bayern está acostumado a não ser um nível alto na Bundesliga, mas sim a peça dominante, o que dita as regras, o dono daquele campeonato. Por mais que ainda soe um tanto absurdo a demissão nessa estrutura, nesse contexto que está o Bayern de Munique, segundo a um ponto atrás do primeiro e com o time jogando bem. Mas piora quando a gente vai analisar em questão de Champions League. O Bayern estava com 100% de aproveitamento, passou o trator no PSG nas oitavas de final, dominou o grupo que ele estava, 6 jogos, 6 vitórias, sofreu apenas 2 gols em toda a Champions, 8 jogos, 2 gols sofridos, 2 contra o Viktoria Pilsen, jogou contra o Inter de Milão, não sofreu gols, jogou contra o Barcelona, não sofreu gols, jogou contra o PSG, não sofreu gols, mostrando que o Nagelsmann conseguia ter um sistema defensivo sólido e que esse time, mesmo cedendo muitos espaços, jogando em velocidade, marcando alto, pressionando o adversário, era sólido defensivamente em partidas importantes. Fora que, em 37 jogos, o Bayern passou dos 120 gols. É um número absurdo, é um número extremamente impactante. E ainda assim, a gente tem a demissão do Julian Nagelsmann. É difícil de compreender o nível de exigência que chegou ao Bayern de Munique. Mas tem um ponto específico que pega o Nagelsmann e que joga contra ele. A gestão de elenco. Há os rumores de que o Bayern tem um elenco que não ia muito com a cara do Julian Nagelsmann, que ele teria rusgas com Manuel Neuer e com Thomas Müller, que são símbolos do Bayern de Munique. O Müller, inclusive, todo o elenco, inclusive ele, contestava em alguns momentos o número de minutos que o Müller tinha por ficar muitas vezes no banco de reservas. O Nagelsmann deixar claro que só o Musiala seria titular no time dele em todos os jogos naquele momento, durante a trajetória dele. E isso aparentemente foi minando a presença dele no Bayern, até que a corda estourou. Me surpreende que uma escolha técnica, eu não acredito na realidade que seja somente isso, a escolha técnica ser definida a partir do que o elenco acha, mas eu acho que tem o viés da oportunidade de mercado. Você tem um elenco que não estava a mil maravilhas com o treinador. Ele, digamos que não tem a mesma dominância do que vinha sendo e do que era esperado. Apesar de que é um treinador muito jovem, tem só 35 anos, com um potencial absurdo, com ideias muito interessantes e que para mim encaixaria em inúmeros grandes clubes da Europa, agora que está livre no mercado. Mas tem um Thomas Tuchel, também alemão, que já foi costado no Bayern antes, que tem bons trabalhos, campeão de Champions, experiente, treinou grandes elencos, por mais que tenha sofrido no PSG, que o elenco acabou sendo maior do que ele, mas que tem um perfil que interessa o Bayern. Eu acho que pela motivação do Thomas Tuchel estar desempregado, estar ali aguardando algo, e obviamente imagina-se de que teria realmente um interesse, como teve, como ele foi contratado assim, nem uma hora depois, menos do que isso, e já acertou os detalhes, os documentos já estão preparados. Parece que foi uma mistura de tudo, de oportunidade de mercado, um elenco que não estava muito bem, e a não dominância.
cedeu a mínima chance para um Dortmund ser campeão, parece que já não agradou. Um time que tinha 100% de aproveitamento na Champions, mesmo pegando um grupo difícil, pegando um adversário de alto nível nas oitavas, jogando bem na Bundesliga, com um número impressionante de gols por partidas em média, com apenas 3 derrotas na temporada. E na terceira, foi rua. Por o Bayern de Munique isso não foi suficiente, só que agora se coloca um asterisco, eu diria, nessa contratação do Thomas Tuchel. Mudar de treinador a essa altura do campeonato, a essa altura da temporada mais precisamente, com quartas de final de Champions logo ali, reta final de Bundesliga, o Bayern estava vivo nas 3 competições, estava vivo na Copa da Alemanha também. Não seria muito arriscado, por mais que tenha essa questão da oportunidade de mercado, um possível elenco começando a ficar rachado, ainda assim eu creio que o Bayern que a gente colocava como favorito na Champions, por mérito, eu na minha opinião era o mais favorito na Champions até então, era o Bayern de Munique, à frente até do City, o City em segundo. Trocar de técnico a essa altura, por melhor que o técnico seja, exige tempo para um trabalho dar certo. Para você chegar numa final de Champions League, para você jogar um mata-mata, você precisa majoritariamente de um time pronto. Não é um treinador que vai pegar hoje e daqui 2 semanas vai jogar uma semi e vai passar. Isso é muito raro de acontecer. São raríssimas exceções que acontecem assim. Para você efetuar essa troca, nesse momento, eu acho precipitado. E eu acho que o Bayern perde o favoritismo, um percentual pelo menos, nessa disputa pela Champions League. O trabalho pode dar certo ou não, contra um trabalho que estava dando certo, um trabalho que estava 100% na Champions. O Bayern decidiu arriscar. É algo que eu não faria de maneira alguma. Não agora. Se fosse para pensar em uma troca, se caísse na Champions, ok. Mas com a Champions em jogo, com favoritismo alto, com o time jogando bem, acho precipitado demais. Me diz aí o que você faria, me diz se você concorda com a surpreendente demissão do Nagelsmann e a contratação do Tuchel, o que você espera do Bayern de Munique daqui para frente. Comenta aí no vídeo se você está chegando por aqui agora. Se inscreve no canal que é muito importante para ajudar a nossa família a crescer. Valeu, tamo junto. Tchau.